Olha, eu preciso fazer um desabafo nesse momento. Eu dependo realmente do Lula, e eu dependo do Lula porque eu sou fraco. Eu dependo do Lula porque eu não tenho o tamanho do ex-presidente Lula. Vendo o documentário Democracia em Vertigem, eu consegui fazer um feedback de todo esse processo de perseguição ao ex-presidente Lula, e a única coisa que eu consigo pensar, obviamente isso muda, né, com o passar das horas, mas assistindo esse documentário, a única coisa que eu consigo pensar é: será que esse povo realmente merece prosperidade? Será que esse povo que fez isso contra o maior presidente da sua história realmente merece estar bem? Uma pergunta básica: será que o Bolsonaro não é realmente o castigo de Deus contra o brasileiro que caiu nessa armadilha e fez isso contra o ex-presidente Lula? Porque foi toda uma história de crescimento do PIB, redução do desemprego, redução da desigualdade social. Foi um trabalho muito, digamos que, de confrontação. O Lula teve coragem de confrontar os banqueiros. E olha, se você pergunta para 99% da população brasileira, esses 99% vão querer, obviamente, ser amigo do patrão. Isso porque, normalmente, as pessoas confrontam o patrão, mas com uma vontade muito grande de ser amigo do patrão. Dói, eu sei, dói escutar isso. Somos seres humanos, a nossa tendência natural é querer subir na escala social, nossa tendência natural é querer estar próximo, às vezes, da elite. É exatamente isso que é utilizado contra a gente, né? Na hora que a gente tem aquela ideia de que se a gente falar mal do PT, a gente está se aproximando do pobre, se distanciando dos ricos. Isso foi utilizado de uma forma bastante, né, forte nessas últimas eleições. E eu faço uma reflexão: o que fez o Lula deixar de ficar com os banqueiros para ficar com o povo? É uma personalidade muito forte, uma personalidade que talvez 99% da população não tenha. Eu não estou querendo dizer que 99% da população é contra Lula. O que eu quero dizer, e eu garanto, é que 99% da população não teria tido a postura do ex-presidente Lula de deixar de ficar com os banqueiros, com os ricos, para se posicionar a favor dos trabalhadores. Isso porque o Lula conseguiu governar todo esse tempo sem tirar um direito trabalhista, sem tirar direito previdenciário e sempre mantendo esse acordo de classes, sempre respeitando os trabalhadores e promovendo uma forma de desenvolvimento dos empregados, dos empresários, sem precisar de prejudicar os trabalhadores. E aí chega esse momento desse oba-oba da imprensa, atacando o ex-presidente Lula, e os trabalhadores, lógico que não foram todos, mas grande parte dos trabalhadores, grande parte de empresários que cresceram por causa do ex-presidente Lula, simplesmente viram as costas para um presidente que trabalhou por 8 anos fazendo um trabalho fantástico, por causa de um grupinho de mídia, por causa de teorias vindas dos Estados Unidos, por causa de toda uma manipulação de alguns procuradores e alguns juízes que, olha, sinceramente, talvez nunca tenham tido contato com o pobre. É isso que eu estou falando mesmo. Muitos procuradores e muitos juízes no Brasil, eles crescem num apartamento de luxo, recebendo ali o leitinho, né, recebendo a comidinha deles no horário certinho para que eles possam estudar para passar nos concursos. A gente sabe disso. Eles nunca tiveram contato com o pobre, não sabem o que é governar para pobre, e a população brasileira nem sabe como é que funciona, né, o processo legislativo, o que é necessário, às vezes, fazer para conseguir aprovar dentro do Congresso uma lei que vai beneficiar o povo. Mas essa população que não sabe nada de processo legislativo, que não sabe nada de nada, ela realmente preferiu, mesmo sem saber absolutamente nada de nada, ela preferiu ficar do lado de um grupinho de mídia e de um lado de um grupo de procuradores, que agora a gente não precisa nem dizer o que são, né, e alguns juízes que estão aí também expostos, e contra o ex-presidente que veio da pobreza e conseguiu, obviamente, fazer a melhoria de vida dos pobres, talvez a maior melhoria de vida dos pobres na história da América Latina, porque uma coisa semelhante ao que aconteceu no Brasil só aconteceu na China. Mas enfim, mesmo depois de tudo isso, o Lula é abandonado pela população e continua abandonado, porque a gente não vê, a gente vê movimentos, sim, pró-Lula, que cresce sim o tamanho do Lula, mas a gente não consegue ver o engajamento para tirar o Lula da cadeia suficiente para tirar o Lula da cadeia. Esse cara é abandonado pela população e esse cara é preso num processo que quase todo mundo sabe que foi um processo fajuto, e ele continua preso e tá por isso mesmo. E o que eu penso nesse momento, gente, é o seguinte: se eu estivesse no lugar do Lula, eu jamais teria a mesma postura do Lula. Isso porque eu sou pequeno. Perto do Lula, eu sou muito fraco, muito pequeno, e jamais eu conseguiria
ter esse pensamento que ele tem hoje preso, de sair da cadeia e governar de novo para o povo todo. Porque é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, o atual presidente da República, ele nunca foi prejudicado pela esquerda. A esquerda nunca conseguiu colocar esse cara na cadeia. A esquerda que ele tanto critica nunca conseguiu fazer nada diretamente contra ele. Olha, muito pelo contrário. O cara tá tão bem em termos de controle do poder judiciário e tal, que os processos contra ele nem chegam a ser investigados. Mas esse cara consegue chegar ao poder prometendo um governo exclusivo para a ideologia que o atendeu, que o colocou no poder. Esse cara consegue ir contra leis que são insignificantes sob o aspecto de impacto financeiro, como, por exemplo, qual a vantagem desse cara lutar contra direitos dos homossexuais? Qual a vantagem dele toda hora ficar dando picadas racistas para poder criar esse ambiente? Ele não precisava fazer isso. Ou seja, o cara veio de uma realidade completamente diferente, o cara nunca teve que lutar contra a esquerda para conseguir o que ele quer, mas mesmo assim esse cara tem um ódio da esquerda e ele quer governar só para o grupo dele, ele quer governar só para quem votou nele, ele quer governar só para quem apoiou a candidatura dele. O Lula não. A ideia do Lula é sair da cadeia e governar para todos e fazer o Brasil próspero novamente. E a pergunta que eu faço nesse momento é: quantos de nós teríamos esse tamanho do ex-presidente Lula? Porque quando eu vejo a retrospectiva de tudo o que aconteceu, e eu vejo que o maior erro não foi de um poder judiciário corrompido em conluio com um Ministério Público prender o ex-presidente da República para abrir caminho para o PSDB. O maior erro foi do povo entrar no meio disso. E agora eu falo com vocês, de todos que participaram dessa bagunça, todos que foram vítimas dessa bagunça, quem está pagando é só o povo. Sabe por quê? Porque os políticos de esquerda, eles continuam lá, com exceção do Lula que está preso, o resto está de boa. Alguns perderam o mandato, alguns. Olha, Lula e Dilma foram diretamente afetados. Tem lá deputado do PT, maior bancada da Câmara. Praticamente no Brasil inteiro, o PT está bem demais, está com expectativa muito grande de chegar ao poder. Os comentaristas de internet, os jornalistas, estão bombando. Afinal de contas, principalmente os da esquerda, falaram sobre isso todo o tempo. E o alcance agora está aumentando, porque agora as teorias estão chegando aí. Até a Band agora abraça a teoria de que a Lava Jato quebrou o Brasil. E aí eu falo sinceramente, quem está pagando por essa lambança é o povo que virou as costas para o ex-presidente Lula e abraçou essa palhaçada, esse oba-oba. É o dono do supermercado da cidade que perdeu os clientes porque os clientes estão desempregados. Quem está pagando é exatamente esse povo que abraçou isso. E não os políticos que foram diretamente atacados. Com exceção do ex-presidente Lula, que eu considero que nesse momento ele se sente mais seguro na cadeia do que indo para casa, eu considero isso, é o ponto de vista que eu tenho. Com exceção dele, olha, o resto da esquerda política está de boa demais, está muito tranquila. Com dinheiro, né? Aqui, eu sou de Minas, os professores em Minas pirraçaram o Pimentel, não reelegendo o Pimentel. Será que o Pimentel queria mesmo ser reeleito num Brasil quebrado desse, para não conseguir fazer absolutamente nada? Ele está bem. Obviamente é um cara rico, muito mais rico que eu, muito mais rico que você, muito mais rico que 99,99999% da esquerda, e mesmo assim tem gente que acha que ele foi prejudicado. Como assim ele foi prejudicado porque perdeu o mandato? Não, quem está sendo prejudicado é o povo trabalhador. Quem está sendo prejudicado é quem não tem emprego. Ou quem está empregado ganhando 30% do que ganhava antes. É quem não vende. Quem tem um comércio e não consegue vender. Esse cara está sendo prejudicado. E é esse cara que entrou no oba-oba do fora Dilma, Lula preso, é esse cara. Principalmente a classe média, os donos de empresas como supermercados, lojas de roupa. Esses aí estão fechando as lojas, porque o povo está desempregado. Para quem que eles vão vender? E a pergunta que eu me faço é muito simples. Será que vale a pena lutar por esse povo? Será que vale a pena perdoar esse povo que fez isso com o ex-presidente Lula? Será que vale a pena lutar para que o Brasil volte a ser o Brasil de antes? Que as pessoas tenham emprego e que essas pessoas que fizeram isso voltem a ganhar dinheiro? Olha, eu tenho dúvidas a respeito disso. Lógico, as dúvidas elas acabam diminuindo e eu volto para a minha luta do dia a dia. Mas o Lula não tem dúvidas a respeito disso. O cara que foi colocado na cadeia, que teve a esposa exterminada, ele não tem dúvidas que ele quer voltar e quer colocar o Brasil próspero. E dentro das minhas dúvidas eu falo,
olha, eu preciso do Lula porque eu sou pequeno e ele é gigante. Eu preciso do Lula porque eu não tenho essa inteligência emocional do Lula de simplesmente olhar para um povo hipócrita como o brasileiro e pensar, não interessa, eu vou perdoá-los porque eles não sabem o que fazem, porque afinal de contas quem é maior que Deus já perdoou antes mesmo deles fazerem a idiotice deles. Então eu vou perdoá-los e vou continuar lutando por eles que me colocaram na cadeia. Eu não tenho essa grandiosidade do ex-presidente Lula e é por isso que eu faço esse desabafo. Eu luto pela liberdade dele, eu luto para crescer a popularidade dele ainda mais, eu luto para que o povo entenda a injustiça que foi cometida contra ele. É porque eu preciso dele, porque eu não sou grande como ele. E eu sei que dificilmente a presidência da República vai receber um presidente grande como esse presidente Lula, capaz de chegar lá, esquecer toda a injustiça que foi feita contra ele e conseguir, ao contrário do atual presidente, que quer governar só para os seus eleitores, conseguir governar para todos os brasileiros, porque se você não governa para todos os brasileiros, não tem crescimento econômico. Então, se você governa para uma parte só, essa parte acaba prejudicada, porque você está destruindo o sistema. Então, muito obrigado, ex-presidente Lula, por ser aquilo que o Brasil precisa, porque o senhor é exatamente aquilo que o Brasil não é. É grande. Porque esse Brasil que te colocou na cadeia e te mantém na cadeia é muito pequeno. Não fica com raiva de mim, porque talvez você está no 1% que eu falei. Você que está me escutando e às vezes ficou magoado. Talvez você está entre os 1% que eu falei que teriam a grandiosidade do ex-presidente Lula, mas uma certeza eu tenho. Mais de 99% não teria essa grandiosidade. Eu tenho certeza que dificilmente eu seria grande como Lula. Muito obrigado e até mais.